Próximo processo, discussão única do processo 206/2015. Projeto de lei que altera o artigo 9º da Lei número 5.930/2014, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Câmara Municipal de Jacareí e da outras providências. Com substituto e emenda. Autores: Arildo Batista, Rogério Timóteo, vereadora Analino, mesa diretora do Legislativo. Com substitutivo o processo número 206. Eu pediria aqui a apreciação do plenário, tendo em vista que o processo 207, ele é, na verdade, a regulamentação das alterações que a gente faz no processo 206. Então, a gente, logicamente, vai votar separado, mas como um praticamente trata do outro, eu vou falar sobre o 206. Bom, o projeto 206, ele traz algumas alterações em função de uma nova realidade, que tem a ver com a questão, por exemplo, aqui no primeiro artigo, fica excluída a atividade de auditor de qualidade do quadro de atividades do artigo 9º da Lei 5.930. O que, na verdade, a gente está fazendo é o seguinte: nós tínhamos 2 vagas para auditor de qualidade. Com o fim do trabalho que nós fizemos da ISO 9000, tornou-se desnecessário manter essas 2 GDAs. Então, nós estamos extinguindo essas 2 GDAs e estamos aumentando o número de GDAs na comissão do cerimonial. Estamos aumentando uma, passando de 3 para 4, e de controlador patrimonial, estamos passando de 1 para 2. Com isso, nós não estamos perdendo nenhuma das GDAs, só estamos adequando a uma realidade mais oportuna nesse caso, sem que isso traga nenhum prejuízo para a Câmara, nem aumento e nem diminuição de recursos, tá certo? A outra regulamentação que a gente faz aqui no parágrafo único, fica facultado o desenvolvimento de atividades do quadro anterior sobre a forma de voluntariado, em hipótese em que não será devido ao servidor o pagamento correspondente à GDA, sendo seu trabalho considerado prestação relevante de serviço. Só para entender, isso já acontecia na prática, mas a gente resolveu regulamentar e colocar isso na lei, para que não haja nenhum tipo, depois de contestação, as pessoas saibam exatamente que elas estão fazendo um serviço voluntariado. No caso cerimonial, só para se entender, antes a gente não tinha a função gratificada para o cerimonialista, o mestre de cerimônias. E a gente percebia que as pessoas acabavam fazendo o trabalho aqui na forma de voluntariado, o que não é justo. Então, a gente aproveitou que, como os auditores de qualidade não tinham mais uma função, vamos dizer assim, a gente transformou para poder até aproveitar melhor o quadro que a gente tem aqui na Câmara, tá certo? A outra questão que nós estamos fazendo alteração existe uma gerência de licitações aqui no quadro nosso, que hoje ele é subordinado à Secretaria Jurídica. E depois até de conversa, o próprio Edinho, que foi um dos autores, ele concordou, ele viu que realmente a gente precisaria adequar e passar essa gerência para a Secretaria Administrativa, até para evitar aí qualquer tipo depois de confusão, tendo em vista que o jurídico acaba avaliando, fazendo análise ou dando pareceres em cima de assuntos que ela mesma tem interesse. Então, a partir do momento que você passa isso para a gerência administrativa, você desvincula, e lembrando que isso já é comum nas repartições públicas. A prefeitura, por exemplo, a gerência de licitações, ela é subordinada à Secretaria de Administração e RH. Tá certo? Uma outra questão que nós também estamos propondo é o seguinte: quando foi feita a reforma administrativa, e aí a gente aqui tem que lembrar do trabalho junto da equipe, o Edinho que idealizou, logicamente que tinha-se uma visão, ainda não sabia como seria o desenvolvimento dos trabalhos. O que se percebeu durante esse tempo todo com os novos cargos, que alguns cargos ficaram um pouco sem função. E aí nós estamos propondo que, quando houver a vacância, ou seja, quando a pessoa que ocupa esse cargo
esse cargo seja extinto, por acharmos que até o momento é propício para dar uma enxugada na questão aí dos recursos, mas lembrando que aqui tudo isso está sendo feito, e aí vai não ficar a impressão que a gente está mexendo naquilo que já foi feito. O trabalho que o Edinho fez enquanto presidente foi muito bom, mas a gente hoje vê que talvez, por exemplo, o número de procuradores do jurídico está muito excessivo e não há trabalho para todos, ficando assim, de certa forma, uma ociosidade. Então, nós estamos propondo o corte de 2 vagas dessas quando houver a vacância, ou seja, ninguém vai mandar ninguém embora. Quando essas pessoas forem embora por qualquer motivo, a gente vai extinguir 2 cargos de procuradores e 1 de controlador de estatística, técnico de estatística. Então, esta é a proposta que nós estamos fazendo nesse projeto, e a gente está aqui para discutir, caso haja necessidade. O processo continua em discussão. Senhor presidente, eu gostaria de comentar assim, esse projeto. Primeiro ponto que eu gostaria de salientar é o seguinte. Bom, primeiro eu acho que todo o processo, conforme vai sendo utilizado, cabe ajustes. Eu acho que tem ajustes aqui pertinentes, a questão da subordinação da comissão de licitação, acho fundamental que seja feita para a diretoria administrativa, né? A exclusão também dos cargos de diretor e vice-diretor, que eram nomes aí de cargos que já são vacantes. Mas eu queria salientar 2 pontos que eu gostaria de pontuar, que assim, tenho receio dessas alterações que estão sendo feitas. O primeiro é com pesar, né, que assim, eu tenho a informação e eu pude realmente apurar isso, a subutilização do cargo de analista de estatística. Lembrando, qual foi a ideia na criação desse cargo? Que esse funcionário pudesse subsidiar todos os vereadores no trabalho de fiscalização do orçamento, considerando que a cidade de Jacareí tem um orçamento aí de quase R$1 bilhão, e essa peça orçamentária se desdobra em outras planilhas na execução de cada uma das 19 secretarias, a ideia era ter um profissional capacitado, habilitado, para orientar e apoiar o trabalho do vereador nessa execução. Infelizmente, na prática, não houve a procura por esse trabalho. Eu, particularmente, realizei essa procura algumas vezes, mas saúdo aí a manutenção da ferramenta Fiscaliza Jacareí, com a qual é alimentada por esse funcionário, muito bem feita. Então, respeito à ideia de se extinguir esse cargo na vacância, lembrando então que essa função permanece intacta até a aposentadoria do servidor. E do jurídico, o presidente Arildo, eu fiquei com dúvida no seguinte: talvez a gente pudesse discutir a demanda, né, agora com a questão da justiça eletrônica, né, a gente tem menos demanda física. Isso foi uma coisa que está sendo implementada e é uma tendência no Poder Judiciário, de fato. Esses dias eu até fui convidado a acompanhar um processo por e-mail. Então, assim, as coisas estão realmente evoluindo e vai diminuir a demanda. Mas eu tenho dúvida se tirar 2 advogados do nosso jurídico, na verdade, 2 no futuro, né, daqui a algumas décadas talvez, seria o mais adequado. Então, eu me sinto até contemplado, depois eu fiquei sabendo que houve uma emenda aí para que, na verdade, se tirasse 1, e eu acho que seria um meio termo nesse processo todo. Então, eu queria pontuar isso. E sobre as GDAs, o que eu queria pontuar, Arildo? Primeiro assim, a ISO 9000 é apenas o nome dado a uma certificação dada por uma instituição internacional que confere a efetiva gestão de qualidade dentro de uma organização, sendo ela pública ou privada. A Câmara de Jacareí conseguiu essa certificação porque nós conseguimos mapear, procedimentalizar e criar rastreabilidade de todos os processos administrativos da Câmara, fora o processo legislativo, que a gente permaneceu aí na questão de respeito aí à autonomia de cada gabinete. E, sem dúvida nenhuma, foi um avanço que gerou aí reflexos positivos. Daí eu me recordo logo quando
adveio esse novo biênio, você até me colocou, falou assim, eu acho que a certificação ISO não me interessa, né, porque é uma certificação internacional, tal, e daí mas eu acho que o sistema de gestão de qualidade seria interessante. Então, esse sistema de gestão de qualidade ainda está em vigor, né, então acho que isso é uma coisa importante a ser pontuada. E nada impede, independente de ter a certificação ISO 9000 ou não, a gente continuar fazendo o controle da qualidade, como seria feito através dos auditores, porque a gente está implementando e cumprindo aí o princípio eu fico falando para lá, não te olho, o princípio da eficiência da gestão pública. Então, assim, vejo com preocupação a retirada dessas funções, porque eu acho que elas são fundamentais. Eu me recordo quando a gente tinha acabado de assumir, o quanto de problema a gente teve de recebimento de material que vendia uma coisa, mas entregava outra, serviço que contratava uma coisa e chegava outra, por falta desse procedimento de controle de qualidade no que a gente contratava e no que a gente comprava. Então, eu realmente não me convenci da importância de tirar isso. É importante que se aumente aí mais uma GDA, e lembrando que GDA não é cargo, é só uma função para alguém que já trabalha aqui na Câmara. Talvez a gestão de patrimônio pode ser, ainda mais pela complexidade dos equipamentos da TV Câmara e tal, né? E o cerimonial, eu realmente não ouso opinar sobre isso, preferiria talvez alguém do cerimonial pontuar, mas parece-me, a informação que eu tive, a ideia aí é oficializar um mestre de cerimônia, que hoje é meio que feito por rodízio e tal, voluntário. Então, eu vejo que tem uma fundamentação para essas situações, mas eu não mexeria no auditor de qualidade, mesmo sem pedir a aferição da empresa, das certificadoras ISO 9000. Eu acho importante que a gente mantenha as ferramentas de controle de qualidade, porque isso só traz o bem para a nossa Câmara e para qualquer órgão público, porque isso gera economia, gera desperdício e gera otimização do dinheiro público aplicado. A gente conseguiu comprovar isso na prática. Então, são essas minhas ponderações, e com a ressalva aí em passando a emenda do José Francisco com a manutenção de um cargo, eu acho que são pertinentes as mudanças. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, eu gostaria de fazer minhas colocações em questão levantada sobre essa emenda. Eu fiz porque eu achei e vi, conversei com os trabalhadores, e até gostaria de fazer um detalhamento aqui do que acontece hoje lá. Nós temos 4 cargos. Eu vou dar um exemplo. Caso venha cair para 2, um sai de férias um. Se o outro fica doente ou acontece alguma coisa, vai onerar algum trabalho dentro da nossa Câmara. E eu gostaria que fosse mantida essa emenda, até porque tira um. Uma outra coisa que eu vi também é o seguinte: a assistente lá, ela não faz o trabalho dos procuradores, até porque ela não tem OAB, ela não pode assinar, não pode aparecer, ela faz os trabalhos ali ajudando, mas ela não pode fazer o trabalho dos procuradores. Então, é essa razão que eu fiz essa emenda, até porque se tira, amanhã ou depois você não pode fazer um projeto para colocar, porque o Ministério Público poderá questionar e fazer o questionamento sobre esse assunto. Então, devido a esse caso aí que eu fiz essa emenda e gostaria que fosse votado. Senhor presidente, primeiro dizer que o processo 206, que fala do GDA, né? Que é FGDA? GDA. Gratificação, que é quase igual da prefeitura, que é FG. Esse daí, eu tenho conversado bastante com os funcionários, não tenho problema. Não tenho nenhum problema. Mas em relação ao processo 207, que fala
da diminuição do número de procuradores nessa casa a partir de outro momento, porque nesse momento não há necessidade, né? Eu vou votar pela emenda do vereador José Francisco, mas não tem por que ter todas essas funções se não há necessidade de todos esses cargos. E se um dia houver, que a gente possa fazer um projeto de lei criando os cargos, como foi feito por diversos presidentes nesta casa, né? Então, naquele momento, houve uma demanda, percebia-se uma demanda que não foi constatada por esta casa, né? Através dos funcionários que também são concursados daqui. Então, eu não vejo problema nenhum. Mas acho que esse tipo de conversa, tipo de projetos desta casa, o projeto de resolução, principalmente da mesa, eu conversei bastante com o presidente da casa, conversei com os funcionários de carreira daqui, e nós percebemos que algumas funções, a gente achava que ia ter demanda e não há demanda. Não há demanda. Se não há demanda, por que o cargo fica em aberto? Porque o que você pode ser questionado é que se algum funcionário pedir demissão ou ninguém vai se aposentar nesse momento, mas se 2 ou 3 pedirem demissão, você vai ter que recolocá-los. E se não há demanda, por que então permanecer com os cargos? Se houver necessidade, que a gente faça isso de acordo com o tempo e com a necessidade desta casa. Fico muito preocupada com essa emenda da diminuição. Por quê? Porque a casa detectou que não há demanda, mas se tem consenso, se a mesa tem consenso nessa emenda, eu voto com a mesa. No entanto, queria ouvir um pouco a opinião da mesa. Você me dá uma parte? Posso? Eu fiquei meio confuso. Na verdade, o projeto, ele faz a extinção quando houver a vacância, deixar bem claro, né, como o Edinho falou, até que ocorra a saída ou aposentadoria do servidor, de um cargo efetivo, que é de analista de estatística, e 2 cargos de consultores jurídicos. Essa é a proposta original. O José Francisco, ele fez uma emenda, ao invés de você tirar 2 cargos de consultor... Na vacância, tirar 2, você tirar um só. Até para dar uma resposta assim, lógico que isso não saiu da cabeça do presidente, tá? Sim. A gente conversou, isso foi conversado com os diretores, tanto legislativo, do executivo, com o secretário jurídico. E São José Francisco, essa hipótese sua, é lógico que ela existe. Mas, além dos 2 consultores, nós temos ainda a menina, né, que é assistente. Ela pode, se ela conhece o trabalho, e a assinatura pode ser feita pela diretora, que é também como se fosse uma consultora. Tá? Mas, assim, é só para explicar, né, que essa hipótese, falar, um sai de férias, o outro fica doente, ainda tem mais 2 pessoas para fazer esse trabalho, né, se acontecesse isso. Mas aqui, como eu disse, a casa é soberana e a gente respeita e vamos discutir, né? Obrigado. O processo continua em discussão. Senhor presidente, fiquei muito feliz com a emenda do vereador José Francisco, até porque quando veio para nossas mãos para assinar esse projeto, tanto é que na parte de 2 consultores jurídicos não tem a minha assinatura. Enquanto mesa diretora, eu não dei a minha assinatura, está aqui, não tem a minha assinatura, porque essa parte eu não, se tiver como dar um zoom. Pastor, Eu achei que não tem nenhum problema. você me concede uma parte, só Pode para não ser. perder o gancho? Eu ia até pedir uma parte para a Rosa, mas acabou passando a palavra rápida. Não, eu também, a hora que eu vi já tinha passado, eu ia pedir uma parte. Eu acabei não pedindo. Eu acho que uma informação interessante, legal, que a gente pode contribuir nessa discussão é o seguinte. Se vencer o concurso público, então ele vence agora, todo concurso público dura 2 anos. Se a Câmara quiser, ela pode prorrogar para mais 2, mas passados esses 4 anos, o que acontece? Se algum servidor de qualquer vaga se aposentar, falecer, pedir exoneração, a Câmara não tem obrigação de ocupar essa vaga. Então, e depois que passar os 4 anos. Então,
se a Câmara, eu não sei qual vai ser a decisão do vereador Arildo, se você vai renovar esse concurso para mais 2. Mas vamos imaginar, já passou, acho que agora vai fazer o 2º ano, né? Então, mais 2 seria meio de 2017. A gente está fazendo o 3º ano dele agora, no meio do ano que vem, encerrou esse concurso. Então, caso qualquer um do jurídico faleça, peça exoneração, qualquer coisa nesse caso, a Câmara não é obrigada a convocar, porque o concurso já está vencido. Então, na prática, a alteração que nós estamos fazendo aqui, ela poderia até ser desnecessária, porque ao vencer o concurso público vacando, né, por algum motivo, caberia ao presidente querer ou não ocupar essa vaga, ele não tem obrigação legal para ocupar. Então, acho que até nesse ponto seria interessante, eu sei que a gente está fazendo um ajuste e tal, mas assim, era interessante também respeitar, nesse caso, a liberdade ou a visão de administrativa que terão os próximos presidentes, dele querer ocupar ou não. Então vamos lembrar, a obrigatoriedade de ocupar é só enquanto está valendo o concurso público. Venceu o concurso público, pode ter vagas, e digo mais, na nossa reforma que nós votamos em 2013, eu extingui, enquanto presidente, no nosso projeto de lei, vários cargos que estavam em vigor, mas a gente não ocupava porque o concurso já tinha vencido. Inclusive, eles já até existiam. Então, assim, só para a gente ter essa informação, não necessariamente é obrigado a ocupar. Tá? É uma decisão do presidente que tiver. E se ele quiser ocupar, tiver extinto, ele não vai poder mais. Obrigado, vereador. Eu quero deixar só a minha colocação. Por mim, eu não acho que deveria continuar como está. Mas existe uma emenda do vereador José Francisco, que em vez de retirar 2 na vacância, ele permanece com uma pessoa na vacância dessa vaga de consultor jurídico. Isso nos alegra. Nossa vontade seria continuar 2, mas ficar como está, sempre teve, nunca teve problema nenhum. Então, eu acho que é uma necessidade, sim, dessa casa, enquanto uma casa de leis tem que ter, mas eu sou favorável, né? Já quero deixar aqui meu voto favorável à emenda, mas contrário a tirar os 2. Projeto continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir o processo, então a gente passa para a votação do processo número 200. Tem emenda. Emenda número 1, o artigo 10 do substitutivo, em epígrafe, passa a ter a seguinte redação. Artigo 10. Na hipótese de vacância, ficam extintos do quadro da Câmara o cargo efetivo de analista de estatística e uma lotação do cargo efetivo de consultor jurídico do Legislativo. A emenda número 1 está em votação. Os vereadores que forem contrários, se manifestem. Emenda aprovada por todos. Agora sim, o processo 206. E lembrando que depois o processo 207 nada mais é que a regulamentação das mudanças que foram feitas. Depois a gente passa a votar o 207, tá ok? Vereadora Ana Lina. Favorável. Vereador Antonelli Marmo. Favorável. Vereador Valmir Meia Lua. Favorável. Vereador Edgar Sasaki. Favorável. Vereador Edinho Guedes. Com a aprovação da emenda, favorável. Vereador Fernando da Ótica. Favorável. Itamar Alves. Favorável. José Francisco. Favorável. Maurício Raca. Favorável. Paulinho do Esporte. Favorável. Rogério Timóteo, favorável. Vereadora Rose Gaspar. Favorável.
Esse aqui eu não posso nem assinar. Não dá. Projeto de lei que altera o artigo 9º da Lei 5.930, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Câmara Municipal de Jacareí e dá outras providências, de autoria da mesa diretora, foi aprovado por 12 votos, com uma emenda.